Gente, nós estamos de volta aqui no nosso encontro marcado, com um prazer muito grande. A gente recebe aqui as pessoas com carinho, essa juventude, né, que faz coisas tão lindas, como o caso do Tiago, né, no meio dessa imensidão aí de barbaridades musicais, com letras realmente ofensivas e tudo mais. A gente percebe, de repente aparece um garoto aí de 20 e poucos anos, né, que estuda viola, é regente e tal, divulgando esse instrumento e se aperfeiçoando, né? Mesma coisa eu digo do Robson Menezes, que está aqui conosco, né, que já esteve aqui, nos emocionou bastante e agora ele retorna, né? Ele que é psicólogo, já foi jogador de futebol, e de repente ele se dedica à solidariedade humana, o que é tão difícil, é tão raro hoje em dia, né? Robson, é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez aqui no nosso encontro marcado. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho dos percalços que você teve aí nos últimos meses aí, você que tinha aquele trabalho de retirar os moradores de rua, inclusive você trouxe 2 aqui, né, o que emocionou bastante a gente e ao telespectador também. Fala um pouquinho sobre isso, o que te levou a isso para as pessoas que estão chegando agora no nosso programa. Então, quando eu estive aqui pela primeira vez, eu contei um pouco da história do Projeto Liberdade, a maneira como nós começamos a se dedicar para tentar tirar as pessoas de situação de rua, as pessoas que cruzassem nosso caminho. Numa proposta assim, não dá para mudar o mundo todo, mas de repente quem a gente puder ajudar, né, estávamos dispostos a tentar fazer isso. Foram 5 anos. Começamos isso em 2013, começou o Projeto Liberdade. E como diz o dito popular, você matava a cobra e mostrava o pau, né? Que você fazia e mostrava realmente o que estava fazendo, né? Nós mostramos isso aqui, né? Sim. Só que a gente mostrou para 250 mil pessoas, hoje nós estamos falando para mais de 1 milhão aqui. Que legal. E assim, na cidade, como o senhor já havia me chamado para vir aqui até o programa, tinha publicações assim nos jornais da cidade falando do projeto, como foi a história do senhor que veio aqui, que morava numa casinha de cachorro, a história do Gé, as fotos que estão sendo mostradas, né? Então, assim... Essa história dessa casinha de cachorro aí foi muito, muito interessante, porque todo mundo viu o homem dentro da casinha de cachorro, aí foi lá na internet, no Facebook, não sei o quê, comentou, falou. O que me emocionou realmente foi a sua atitude, né? Você viu aquilo, você não ficou só, você não foi para o seu computador, você foi lá, né? Sim. Aí E estava nós, frio, né? Foi uma época uma fria, né? época de muito frio, aí então quando eu vi a matéria Dá para no você jornal, recordar, ali tá ali, ó. Como é que é o nome dele mesmo? nós chamávamos eles de evangelista, Isso. né? Era o apelido dele na rua era Choque, né? Mas o sobrenome dele é evangelista, é assim que a gente chamava ele. E assim, ao ver o debate na internet, todo mundo reclamando do governo, reclamando de tudo, nós fomos até o local e oferecemos ajuda, ele aceitou, aí deu uma repercussão, né? Todo mundo ficou sabendo da história, mas enfim, temos muitas histórias muito bacanas, assim, de pessoas que se recuperaram, que constituíram família, gente que viveu muitos anos na rua e hoje estão bem, estão trabalhando, estão... Mas infelizmente... Nosso tempo é o pessoal já recuperado, né? Aí, Fala desses 2 aí, né? o Gé, né? O Gé hoje ele está em outra cidade, porque Tá o bem? Gé, depois que o projeto fechou, ele voltou para a rua, né? Então. E aí a gente conseguiu um lugar para ele está numa outra cidade, num outro local. Porque infelizmente em janeiro desse ano nós tivemos um problema e o projeto ele precisou ser encerrado, né? Onde
nós estávamos com uma pessoa. O projeto, para você está vendo, eu gostaria que você comentasse as imagens, porque a gente mostrando a imagem é uma outra coisa, né? Esse é um momento de café da manhã, né? Um momento de o pessoal estar reunido para se alimentar e aí nós estamos fazendo uma foto para divulgar mesmo tanto de pessoas que... Quantas tinha? Ali tinha cerca de 25 pessoas nessa foto. Né? Isso é uma roda de conversa, né? Onde um professor da faculdade, o meu professor Clóvis, um dos melhores professores que eu já tive, ele veio fazer uma roda de conversa com o pessoal lá no projeto. Né? Também uma foto para a gente, quando nós ganhamos o uniforme, todo mundo tinha uma camisa do projeto. Né? Esse é um momento na pizzaria, que eu consegui pessoas que doassem e pagassem a entrada de cada um deles para eles comerem um rodízio de pizza. Aí eu levei eles e muitos deles foram pela primeira, talvez última vez, né? E eles foram na pizzaria. Aí mais uma foto que aquele senhor que está na cadeira de roda ali, foi por causa da situação dele que aconteceu todo o problema do projeto. Né? Porque nós encontramos ele numa situação bem terrível, ele tinha limitações intelectuais, física, e estava em situação de rua. E não tinha ninguém que acolhia a pessoa com o perfil dele. E a gente abraçou a causa e já fazia 1 ano que cuidávamos dele. E aí ele adoeceu e precisou... Ele não verbalizava o que ele sentia. Nós só percebemos que ele estava ficando debilitado, mais debilitado, porque ele começou a parar de comer, ele não queria, a gente ia colocar comida na boca dele. Aí procuramos o hospital e ele estava com pneumonia, ele não queria se alimentar, precisou induzir o coma, aí ele ficou um tempo no hospital. Quando ele saiu, ele estava precisando se alimentar por sonda. E aí eu comecei a pedir doação na internet, porque nós não tínhamos condição de comprar o alimento. E foi nessa de tentar conseguir o alimento que na Santa Casa me informaram que eu poderia conseguir esse alimento pela prefeitura e eu fui buscar esse alimento na prefeitura. E aí o que aconteceu foi que aí disseram que eu era uma instituição e como eu ainda não tinha o alvará da vigilância sanitária, que era algo que eu já vinha tentando, que eu já tinha ido várias vezes na vigilância sanitária conversar, tentando legalizar, né? Era algo que a gente buscava fazer, nós não nos escondíamos de ninguém, senão não teria vindo no programa, não tinha nada no jornal, nós não estávamos fazendo nada clandestino, mas disseram que para instituições não poderia ceder o alimento. Eu falei, mas ele é uma pessoa, ele precisa e nós não temos condição de comprar e tal. Enfim, fomos denunciados pela Secretaria da Saúde, nós fomos denunciados na Vigilância Sanitária, e quando a Vigilância Sanitária foi até o projeto, o que nós conseguíamos pagar era um sítio rústico, simples, o nosso chão era vermelhão, não tinha piso, nosso teto era de forro de madeira, não era laje, nossas instalações elétricas eram por fora da casa, nas madeiras, e eles consideram com risco de incêndio. Nossa cozinha não tinha azulejo nas paredes, né? Era fogão de lenha, porque a gente não tinha condição de ficar comprando gás e a gente cozinhava na lenha. Por esses e outros motivos, eles me deram 1 semana para desfazer o projeto ou arrumar outro lugar. E aí nós não tínhamos recurso nem para... Né? E eu já tinha pedido na vigilância para eles nos ajudar e tal, mas eles se recusaram a ir até lá para ver o que eu precisava fazer, porque eu não tinha planta do local. E eu não tinha como pagar o engenheiro para fazer uma planta sem nem saber se tinha chance de ser aprovado ou não. E aí, né, foi uma situação muito constrangedora, e eles simplesmente disseram, eu falei, mas e essas pessoas vão para onde? Tem pessoas aqui que estão há 3, 4 anos com a gente, senhores que não tem para onde ir. Infelizmente, jamais vou citar nome por questão de ética e tudo, mas a resposta que eu tive é que pode voltar para a rua, mas lá não podia ficar. E aí esse moço que está mostrando agora, 1 semana depois que o projeto fechou, uns 10 dias para ser mais preciso,
Ele estava numa praça em Mogi Guaçu, com a cara toda arrebentada, porque ele tem convulsão, aí ele todo machucado. Aí eu fui buscar ele de novo, e agora eu consegui um sítio para ele ser caseiro, para ele não ficar na rua, porque ele não é um perfil que se enquadra em clínica por aí, porque ele tem problemas de relacionamento. Ele parece um porquinho espinho, se eu olhar para ele já quer te espinhar. Então, assim, se colocar ele em qualquer lugar, ele arruma confusão. E já fazia 3 anos que ele estava comigo, ninguém falava nada para ele. Tipo, se ele resolvesse que ele não ia fazer uma coisa, eles esperavam eu chegar porque ele só me respeitava. Eu conversava com ele, ele fazia tudo que... né? E aí, depois de uns 10 dias que eles disseram que nós tínhamos que fechar o projeto, ele estava em Mogi Guaçu, numa praça, e me mandaram uma mensagem que ele estava chorando, chamando meu nome. Aí eu fui buscar ele e estou cuidando E dele. o ser humano Robson, como é que se sente perante uma situação dessa? Eu realmente não tenho um adjetivo para classificar essa situação, né? Talvez se eu adjetivar isso, eu vou falar até uma bobagem, né? Mas como você se sente? Eu acho que uma Tem que palavra abrir mão que... de uma solidariedade imensa dessa. Eu acho que uma palavra que resume o que eu sinto é angústia. Angústia. Porque eu nunca, embora tentei em alguns momentos pedir ajuda da prefeitura, mas no sentido só de responsabilizar, de ver se alguém mais poderia somar comigo. Eu não cobrei, eu não exigi, né? Tudo que eu fiz junto com as pessoas que ajudaram, que faziam suas doações, seus alimentos, as coisas que faziam na intenção de ajudar o outro. E assim, eu nunca recebi ajuda da prefeitura, eu nunca recebi ajuda do nosso município enquanto, né, governo. Mas, além de não ajudar, eles tirar o direito de você fazer o que eles não estão fazendo. Porque quando eu fui na vigilância, por exemplo, que uma das assistentes social foi comigo, ela dizia numa reunião na vigilância sanitária, vocês precisam ajudar esse moço porque ele está fazendo algo que o município não faz. Né? E era bem na ocasião de frio, que estava sem o albergue, tinha fechado o albergue e tal. E a questão de pessoas em situação de rua estava um caos na cidade. E nós estávamos ali, né, na nossa simplicidade, com as nossas limitações, não tínhamos equipe técnica, tinha eu como psicólogo e mais 2 voluntários que eram ex-moradores de rua também, né? Mas estávamos dando, bem ou mal, eles tinham o que comer, eles tinham onde dormir, eles tinham oportunidade de repente, conseguir um E você trabalho manteve depois. aos trancos e barrancos 5 anos. 5 anos. 5 5 anos. anos até eles chegarem agora e... Eu vou pedir para você, já que a gente está atingindo uma quantidade, triplicamos a quantidade de telespectador que temos, cidades inclusive, com essa transposição para o HD, a nossa televisão aqui. Eu gostaria que você falasse como que você chegou a isso, a sua história, porque você contou isso aqui para a gente, né? Você não tinha necessidade nenhuma disso. Como é que foi que você chegou a começar a cuidar das pessoas dependentes, etc., das pessoas moradoras de rua? Como é que chegou a isso? Eu tenho um irmão que... Você fazia o quê antes de falar do seu irmão? Eu participava de um grupo evangélico, Certo. né? Eu fazia parte de uma igreja e aí esse meu irmão, ele era dependente químico e ele não queria saber de largar as drogas, largar de fazer o que ele fazia. E aí o meu irmão teve uma experiência onde ele foi diagnosticado com tumor no cérebro e o médico disse para ele que se ele na cirurgia ele poderia ficar com sequelas graves ou morrer. Ele fez uma promessa de que se ele ficasse bem após a cirurgia, ele ia largar as drogas e ajudar pessoas que estivessem no mundo das drogas. Então, resumidamente, a cirurgia foi sucesso, deu tudo certo, ele não ficou com sequela,
e ele começou a frequentar, ele ia em casas de recuperação, lugar que trabalhava com dependente químico, fazer palestra. E eu comecei a acompanhar ele. Eu ia para incentivar, eu ia para motivar ele a continuar naquilo, para ele não voltar para trás também. E de repente, quando eu fui dar por conta, eu já estava envolvido até o pescoço. Eu já estava participando com ele, já estava ajudando ele a arrecadar alimentos para levar nessas clínicas, para a gente poder ter direito à vaga social. Se a gente levava lá um monte de alimento, alguma arrecadação em dinheiro, a gente podia pegar alguém da rua e levar na clínica. Então eu fui fazendo isso junto com ele, até que com a experiência do Gé, que eu contei da outra vez, o Gé, eu internei o Gé em uma clínica e quando passou uns 2 meses eu não consegui levar nada de arrecadação, as pessoas não doaram o que costumavam doar, aí me ligaram e falaram que ia botar o Gé na rua de novo. Aí foi nessa experiência que eu pedi, pelo amor de Deus, falei, não, o Gé não tem para onde ir, se botar ele na rua vai voltar para trás, né? E aí eu prometi que até o final da tarde eu ia depositar um valor para essa clínica. E eu desliguei o telefone chorando. E nesse dia, assim, eu sou uma pessoa que tenho muita fé. Eu acredito que, assim, a minha fé é algo que eu prezo muito. Eu pedi para Deus nesse dia, eu falei, ó, eu quero ter condição de pagar o aluguel de um sítio. Se eu tiver a condição de pagar um aluguel de um sítio, quem eu encontrar para a rua, eu vou pedir para a pessoa, vou perguntar se ela quer ajuda, se ela quiser ajuda eu levo embora comigo e vou tentar ajudar ela e vou cuidar dela. E nisso eu tinha iniciado o estudo de psicologia, né, e enfim, tomei essa decisão e fiz essa oração, fiz no momento da emoção, fiz no momento que eu estava muito chateado, mas passou uns 6 meses disso, eu junto com um grupo de amigos, com esse meu irmão e outras pessoas que arrecadavam um pouquinho daqui e dali, nós conseguimos alugar um sítio. Começamos lá em Estiva, ficamos um ano num sítio lá em Estiva e depois mudamos aqui para São Marcelo, em Mojimirim. E pelo menos assim, umas 400 pessoas passaram pelo projeto, entre idas e vindas, entre moradores de rua e dependentes químicos. Nós acolhemos muitas pessoas. Teve época que a casa ficava com 30 pessoas assim direto, tinha 30 pessoas lá. E como você se vê agora impossibilitado de tocar esse projeto social de relevância, de importância fundamental para os excluídos? Hoje, se eu pudesse continuar hoje, na verdade, assim, é um desejo que eu tenho muito grande, porque eu não perdi o contato com essas pessoas, porque, embora a proposta que me fizeram é que eles pudessem voltar para a rua, eu não permiti que isso acontecesse, eu arrumei lugares, outras clínicas, casa de familiares, mas ninguém ficou na rua, nós conseguimos resolver isso, mantenho contato com essas pessoas, ainda tem algumas pessoas que ajudam, por exemplo, com alimento, eu levo para os lugares onde essas pessoas estão, eu continuo tentando fazer isso, não é mais do mesmo jeito, não me sinto, não tenho mais assim, não que não seja tão prazeroso, mas eu não me sinto mais responsável, e eu gostava dessa responsabilidade, eu gostava de pegar a pessoa e levar lá para fazer um documento, de pegar ela e levar ela para, de repente, um trabalho, alguma coisa assim. E a recuperação também que você Sim. chegou a fazer, né? Física, mental, moral, enfim, a recuperação do ser humano total, né? Você conseguia fazer com seu Sim. irmão, com a sua equipe, né? E hoje, se nós tivéssemos um sítio, por exemplo, porque daí com isso nós perdemos muita força no sentido de colaboração. Então hoje, para mim recomeçar, eu precisaria de um lugar, ou que alguém cedesse um sítio que tivesse uma boa estrutura para a gente poder recomeçar, porque parte de alimentação, de doação, assim, eu consigo muita coisa, eu consigo me virar. E aí tem que seguir toda a burocracia, né? E Esse agora, que trava mais, né? e aí você acaba comprando uma briga, porque foi uma coisa meio calorosa, né? Foi uma coisa que não é numa boa que se chega e fala você vai fechar, então acaba havendo discussão, acaba havendo, né, até Sim. ofensa, porque, poxa, vai mandar o cara pra rua e alguém olha pra você e fala vai pra rua e você acaba, né, um momento
Fragiliza, né? E você acaba de repente. Então agora, essas pessoas, para que eu consiga algo, por exemplo, eu tenho que enfrentar elas novamente. Se eu chegar hoje, as mesmas pessoas que fecharam o que eu já fazia há 5 anos, é as pessoas que teriam Estão que comandando, aprovar né? para mim começar, entendeu? Então, assim, sem ter condição de pagar o aluguel de um bom lugar ou alguém que ceda para nós um bom lugar, E constituir uma entidade, né, sim. Robson? E nós tínhamos assim tudo constituído no papel, nós só faltava o alvará da vigilância. Nós tínhamos estatuto, nós tínhamos inclusive o título de utilidade pública, que os vereadores de Mojimirim votaram a favor da utilidade pública porque reconheciam que a gente fazia era um bem para o município. Eu sei que você já deve ter feito isso, mas através do nosso encontro marcado, eu peço aí, né, ao prefeito, aos vereadores, às pessoas que comandam a cidade, né, que o trabalho que o Robson faz não é qualquer pessoa que tem esse coração, essa bondade, essa coragem de fazer. Principalmente no momento atual, que o mundo vive tão conturbado, tão cheio de ódio, raramente você encontra uma pessoa com um coração transbordando de amor e com essa coragem toda, né? Então, chama a atenção dos vereadores de Mojimirim, né? Dá uma olhadinha, vê aí o que se pode fazer para que o Robson continue com esse trabalho aí. E você faz o que agora? Tá na Santa Casa, como psicólogo, como é que é? Sim, eu trabalho na Santa Casa de Mojimirim, no setor de hemodiálise, e assim, até eu quero aproveitar o momento para pedir um auxílio. Até tinha o moço agora aqui falando a respeito O Thiago. do projeto Gentileza Gera Gentileza. Isso. Nós temos um projeto na hemodiálise que a última semana do mês eu tento encontrar voluntários, músicos, para irem até a hemodiálise e fazerem a Semana da Música. Então são 6 turnos diferentes, né? Até acho que nas fotos ali, conforme foi passando, teve as fotos do pessoal tocando lá na hemodiálise. E assim, são 6 turmas diferentes. Então eu preciso, por exemplo, por mês, de pelo menos 6 voluntários que vão em horários diferentes para que ninguém fique sem. Então, Músicos. de músicos porque eles ficam 4 horas ligados à máquina, 3 vezes por semana, né? Então, esse momento de música, de descontração, só para quem está lá dentro sabe o quanto que ajuda, que alivia. No programa anterior teve um diretor do Colégio Delta Nobre, Alexandre, que esteve aqui, que ele fez um trabalho na hemodiálise dos alunos fazendo leituras para as pessoas lá, né? Sim. Então, realmente, vamos esperar que os músicos aí, né? Sim. De repente o Tiago mesmo, o Marquinhos, da Secretaria de Cultura, consiga arrumar um músico aí para dedicar um tempinho dos seus afazeres aí, do seu talento para o pessoal da hemodiálise. Sim, hoje nós estamos assim com uns 10 músicos assim, né, que estão participando, que estão lá participando, que está passando as fotos deles aí. E quem mais puder nos ajudar, pode entrar em contato, tem a minha página do Facebook, né? Tá Robson Jimenez, psicólogo, e assim, pode entrar em contato conosco para que a gente possa tá combinando o horário, né? Para tá dando uma força nesse sentido para nós. E tem uma página também no YouTube, que tem mensagens de reflexão. Tem tanto a ver com o Projeto Liberdade, quanto com o trabalho na Santa Casa, tem a ver com a psicologia. Na verdade, essa página do YouTube eu tento trazer mensagens que nos faz pensar um pouco sobre a vida, né? Pensar um pouco. Existem várias formas de ver uma mesma coisa e às vezes nós estamos olhando para uma direção só. Então tem alguns vídeos assim que ajudam bastante a gente a estar refletindo. E no YouTube também está Robson Jimenez, né? E tem bastante conteúdo ali para nos auxiliar.
Você vê que a minha produção já tá mandando embora. O programa é curtinho Tá chamando a também, atenção. né? O coração é grande, mas o programa é curto. E a gente agradece muito, Robson, aqui. Vamos pedir a Deus e às autoridades, né, que te ajudem para que você continue esse trabalho maravilhoso aí, que você retorne com esse projeto, que realmente foi um sucesso. E eu tenho certeza que as pessoas, os excluídos, as pessoas realmente carentes, necessitadas, vão ter o apoio seu, com certeza. Tenho certeza que Deus está olhando por nós nesse momento agora. Se Deus quiser. E nós teremos um encontro marcado com Ele. Se Deus quiser, para Ele dar uma força para você. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Tá certo. Eu que agradeço. Tá aí o psicólogo Robson Gimenez, uma pessoa realmente incrível, e um coração fantástico, a pessoa que realmente pratica solidariedade. Existem as pessoas que falam, o Robson Gimenez é uma pessoa que faz. Então existe uma diferença muito grande. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Nosso programa tem a reprise na sexta-feira, às 8 da noite, e no final de semana, sábado e domingo também, em horários não específicos. Fique com Deus, preserve a família, os amigos, são coisas importantes na sua vida. Solidariedade, amor, fazem muito bem para a gente, para quem faz, para quem recebe, enfim, o mundo precisa disso. Um grande abraço. E até quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, aqui no nosso canal.